Olá, pessoal. Vamos hoje falar sobre o assunto forças intermoleculares, dando aí um fechamento em tudo que a gente estudou nessas últimas semanas. Forças intermoleculares é o nome dado ao tipo de interação existente entre as moléculas. E essas interações são as responsáveis pelo aspecto que a matéria possui. São essas interações que são responsáveis pela estruturação da matéria sob a forma dos estados físicos da matéria, os sólidos, os líquidos e os gases em geral. Essas forças intermoleculares são forças regidas por uma lei que acredito que seja muito conhecida por vocês, que é a lei de Coulomb. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as forças intermoleculares são forças de natureza eletrostática. E a lei que vocês estudam no ensino médio que regem essas forças de origem eletrostática é a lei de Coulomb. Para lembrar, a lei de Coulomb ela diz que a força de atração ou de repulsão entre duas partículas é dada por uma constante vezes a carga da primeira partícula vezes a carga da segunda partícula dividido pelo quadrado da distância. Como a gente não vai trabalhar com essa constante, a nossa análise ela vai ser meramente qualitativa, a gente também pode escrever essa equação da seguinte forma. A gente pode dizer que a força de atração ou de repulsão entre duas partículas é proporcional ao produto das cargas sobre o quadrado da distância. O que essa expressão diz para a gente? Que a força de atração ou de repulsão entre duas cargas, ou, no nosso caso, entre duas moléculas, entre duas estruturas, serão diretamente proporcionais às suas cargas. E, em contrapartida, quanto maior a distância entre as cargas ou entre essas moléculas, menor é a força de atração ou de repulsão entre essas estruturas. Então, a força de atração ou de repulsão é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Nós trabalhamos, ao longo de todas essas aulas, com algumas ideias envolvendo o conceito de carga elétrica. Nós vimos que, no caso da ligação iônica, a gente tem a formação de cátions, que são espécies que contêm uma carga efetiva. Então, só para a gente relembrar, o cátion é a espécie gerada na ligação iônica que possui uma carga positiva, uma carga real positiva, e o ânion é a espécie que possui uma carga elétrica negativa. Isso aqui pensando no que nós aprendemos a respeito da ligação iônica. Agora, em relação à ligação covalente, nós vimos dois conceitos. Nós vimos que as moléculas elas podem ser polares, ou então uma molécula pode ser polar, ou ela pode ser apolar. O que isso significa? No caso das moléculas polares, isso significa que eu vou ter uma molécula que vai ter uma região de carga parcialmente negativa e uma outra região de carga parcialmente positiva. Isso significa que eu vou ter uma partição de carga em uma mesma molécula. As moléculas apolares são aquelas que não têm carga. Elas não apresentam carga. Então, o objetivo desse assunto é entender de que maneira essas espécies, esses tipos de substâncias ou estruturas moleculares interagem. E já adiantando, né, pelo título dessa aula,
essa interação ocorre através das forças intermoleculares. Uma outra coisa importante é que nós o tempo inteiro falamos sobre ligação ou força intermolecular e ligação em força interatômica, sem discutir muito como é que a gente consegue diferenciar um tipo do outro. A gente enxergar isso na ligação iônica, se a gente for comparar uma ligação iônica com uma ligação intermolecular em uma substância que faz ligação covalente, acaba sendo muito simples, porque a gente consegue enxergar que existe uma diferença palpável entre uma substância que forma uma ligação iônica e uma que forma uma ligação covalente. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma molécula, o que é uma molécula? É uma estrutura formada a partir de uma ligação covalente. Por exemplo, no caso do hidrogênio, eu sei que existem forças que mantêm essas moléculas interagindo, mantêm essas moléculas ligadas entre si. Geralmente, né, esse tipo de ligação é representada por tracinhos, geralmente. Mas eu estou colocando isso aqui só para mostrar uma coisa. Como que eu faço para diferenciar aqui nessa estrutura o que é uma ligação interatômica e o que é uma ligação intermolecular sem que eu tivesse esses tracinhos? Porque, afinal de contas, esses tracinhos são só uma representação gráfica que tenta explicar e deixar mais explícito para vocês o que acontece na escala molecular. Mas se eu fosse pensar, se eu fosse analisar uma amostra e eu quisesse determinar o tipo de ligação intermolecular ou interatômica, que procedimento que eu faço para poder conseguir diferenciar um tipo de interação da outra? A grande diferença, na verdade, a principal diferença é a intensidade da força relacionada com o tipo de ligação. Tá, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para eu diferenciar uma ligação intermolecular de uma ligação interatômica, lembrando que a ligação interatômica, as que nós estudamos foram a ligação iônica e a ligação covalente, eu vou diferenciar esse tipo de interação desse tipo de interação através da intensidade da força desse tipo de ligação. Então, em geral, ligações interatômicas serão muito mais intensas, muito mais fortes do que ligações intermoleculares. Então, mais uma vez, a ferramenta que nós utilizamos para diferenciar se eu tenho uma ligação interatômica ou uma ligação intermolecular é a intensidade da força de atração, que é o que está aí nessa imagem. O que essa imagem está mostrando? Ela está mostrando uma molécula, que é a molécula da HCl, é uma molécula que nós sabemos que é uma molécula polar, ou seja, eu tenho aqui a formação de um dipolo, eu tenho aqui um polo negativo em cima do átomo de cloro e tem um polo positivo em torno do átomo de hidrogênio. Nessa molécula aqui, eu tenho a mesma coisa, né? Um polo positivo desse lado e um polo negativo desse. Lembra que eu comentei que as forças interatômicas, elas são regidas, elas são forças de natureza eletrostática? O que isso significa, né? Quais são um dos conceitos mais básicos que a gente aprende quando a gente estuda eletrostática? A gente aprende que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinal oposto se atraem. Será que a gente consegue enxergar esse efeito nessa imagem? Bom, se você reparar, ó, o lado negativo dessa molécula atrai o lado positivo dessa, como é esperado, considerando-se que esse tipo de interação entre as moléculas é uma interação que obedecem lá
as leis da eletrostática. Muito bem. Então, aí, pela imagem, eu consigo enxergar que a ligação, o desenho me mostra que a ligação entre o hidrogênio e o cloro, ela está sendo representada por um tracinho cheio, por uma linha cheia. E a ligação entre as moléculas está sendo representada por uma linha tracejada. Mas o que de fato indica que essa é uma ligação intermolecular e que essa é uma ligação interatômica é esse valor aqui, ó. É a energia gasta para romper esse tipo de ligação, essas ligações. Então, deixa eu só trocar aqui. Então, ó, a energia que eu gasto para romper uma ligação intermolecular, no caso do HCl, é de 16 kJ por mol. Lembra que quilojoule, ou melhor dizendo, que joule é unidade de energia. Joule é unidade de energia. Então, essa unidade está me dizendo que eu gasto 16 quilojoules, 16 unidades de energia para romper as ligações de um mol de moléculas desse tipo. Agora, repara bem aqui no caso da ligação interatômica. Olha a diferença. Para romper uma ligação interatômica, nesse caso, eu gasto o equivalente a 431 kJ por mol. A diferença é enorme, é muito grande. Então, é esse parâmetro que eu utilizo para indicar, para diferenciar uma ligação interatômica de uma ligação intermolecular. É a força, é a energia que eu gasto para romper esse tipo de ligação. Essa análise, essa forma de entender a ligação, a diferença entre a ligação intermolecular e a ligação interatômica, também vai ser útil para que nós possamos comparar os tipos de interação intermolecular que nós estudaremos. Então, qual seria, por exemplo, uma forma que você imagina que seja viável de que eu consiga, por exemplo, romper uma ligação desse tipo? Uma ligação entre esses dois átomos de HCl. Bom, a forma mais comum que a gente faz para poder romper essas ligações é aquecendo, no caso, o sistema, né? Através do aquecimento. Então, o que nós utilizaremos como parâmetro para mensurar a força, a intensidade das interações intermoleculares que nós estudaremos, será a quantidade de energia que eu precisaria oferecer ao sistema através do aquecimento do sistema. Só que lembra da aula anterior? Qual é o tipo de... qual é o nome que se dá ao tipo de mudança de fase onde geralmente eu preciso absorver energia. Eu preciso absorver, entre aspas, calor, né? Para que eu consiga fazer uma mudança de fase. O nome que eu dou, que geralmente é dado a esse tipo de mudança de fase, é a ebulição. Então, nós utilizaremos o ponto de ebulição como parâmetro para poder mensurar a intensidade da força de uma atração intermolecular. Por quê? Porque o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, é a temperatura na qual a energia fornecida através do aquecimento do sistema, ela é suficiente para romper as interações intermoleculares. Vocês precisam ter em mente, vocês precisam lembrar que quando eu faço uma mudança de fase, a natureza da substância não muda. Por que a natureza da substância não muda? Porque quando a mudança de fase ocorre, o que eu estou fazendo é romper as interações intermoleculares e não as interações interatômicas. Eu estou rompendo isso aqui e não isso aqui. E aí faz muito sentido pensar nisso, nesse sentido, quando a gente lembra que o que diferencia um estado de agregação da matéria para o outro, basicamente é a distância entre as moléculas. Então, por exemplo, imagina que esse HCl aqui estivesse sob a forma líquida, que isso aqui estivesse líquido. Para que eu passe isso aqui para o estado gasoso, o que é o estado gasoso?
é um estado de agregação da matéria, onde as moléculas elas estão completamente dispersas. Elas estão bem distante umas das outras. Elas têm uma interação muito fraca. Então, para aumentar esse grau de liberdade do meu líquido, o que eu preciso fazer é soltar, é liberar essas moléculas que estão presas à estrutura do líquido para que haja aí a formação do meu estado de agregação, gás, tá? Então, vamos lá. O primeiro tipo de força de interação que nós vamos estudar são as forças de dispersão de London ou de polo induzido. Esse tipo de força de interação, ele é comum em moléculas apolares. Bom, se a gente for lembrar lá da lógica que a gente está utilizando, considerando aí essas interações como um tipo de força de natureza eletrostática, o que a gente sabe, né? Como nós vimos lá no slide anterior, a gente viu que cargas de mesmo sinal se repelem ou cargas de sinal oposto se atraem. Opa! Então, essa lei que a gente está utilizando como parâmetro, essa lógica que a gente está utilizando como parâmetro, não fala nada com respeito a estruturas de carga igual a zero. A lei de Coulomb, ela não fala nada sobre interações entre partículas que não tenham carga. E se você lembrar, uma molécula apolar, ela tem uma nuvem eletrônica homogênea, o que confere a ela uma neutralidade de carga. Então, moléculas apolares, entre aspas, elas não possuem uma carga parcial. Só que, se a gente for pensar na estrutura dos átomos que compõem uma molécula, a gente tem que lembrar que os átomos em si, eles possuem regiões com diferentes cargas elétricas. Eu tenho um núcleo contendo os prótons, então aqui eu tenho uma região de carga positiva, e aqui em cima eu tenho uma região contendo carga negativa. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que os elétrons em torno do núcleo, eles não estão parados, eles não estão estáticos, eles estão em constante movimento em torno do núcleo. Lógico que a gente faz essa afirmação levando em consideração os modelos atômicos que nós estudamos. O modelo atômico do Rutherford, modelo atômico do Bohr, de acordo com os pensamentos e as ideias da teoria quântica. Não, a gente está pensando num modelo de átomo muito mais simples, para que a gente consiga interpretar o que está ocorrendo aí. Então, o que a gente tem que imaginar? Que aqui em torno do núcleo eu tenho uma região contendo os elétrons, e essa é uma região onde os elétrons em movimento, eles tanto podem estar distribuídos de uma maneira uniforme e homogênea em torno do núcleo, quanto eles podem sofrer o que nós vamos chamar de polarizabilidade. Polarizabilidade é a capacidade de distorcer a nuvem eletrônica. É a capacidade de eu pegar uma nuvem eletrônica homogênea e mudar essa dispersão. Polarizar, você pode imaginar como sendo formar polos. A gente vai imaginar a polarizabilidade como a capacidade de formar polos. Então, quanto mais polarizável for uma estrutura, mais fácil será deslocar a sua nuvem eletrônica da maneira como está acontecendo aqui. Ó. Aqui na primeira imagem eu tenho uma figura onde a minha nuvem eletrônica está distribuída de maneira homogênea, e aqui embaixo eu tenho aqui uma nuvem eletrônica que foi polarizada. Então, forças de dispersão de London, elas são possíveis, elas são pensadas de acordo com a capacidade que a nuvem eletrônica tem de se polarizar, de se distorcer ou de se dispersar. Por isso que essa força de interação possui esse nome.
Então, pode ocorrer que momentaneamente a nuvem eletrônica de um átomo qualquer ou de uma molécula qualquer sofra uma dispersão, como está acontecendo aqui nessa estrutura abaixo. Então, vamos imaginar que essa daqui seja a minha molécula de número 1 e essa aqui é a minha molécula de número 2. Então, tendo polarizado a minha primeira molécula, de acordo com a tendência natural que a gente sabe em relação à dispersão de carga, eu sei que a partir do momento que eu tenho a formação de um polo negativo desse lado, por que eu caracterizei o polo negativo desse lado? Porque é essa região que contém o maior número de elétrons, e elétron tem carga negativa. Então, por ter polarizado essa região aqui com carga negativa, e por estar rodeado de outras moléculas igualmente polarizáveis, essa molécula que foi polarizada primeiro induz a molécula seguinte a sofrer polarização também. E pelo que nós sabemos, o polo negativo de uma molécula irá atrair o polo positivo da outra, o núcleo da outra, entre aspas, não é verdade? Só que como os elétrons eles estão sempre em movimento, eu vou ter sim alguns elétrons desse lado, mas em uma menor quantidade. Por quê? Porque como eu tenho muitos elétrons desse lado, quanto mais próximo essa molécula se aproxima dessa, os elétrons dessa região tendem a repelir os elétrons dessa região, fazendo com que eu fique aqui com uma região de carga positiva. Então, esse tipo de força, ele é possível graças à capacidade de polarizar a nuvem eletrônica. E é mais ou menos o que está acontecendo aí nessa segunda imagem. Nessa segunda imagem, a gente tem uma molécula de oxigênio. Tá aqui, uma molécula apolar, como é de se esperar, né? Tem uma molécula diatômica formada por dois átomos iguais. E a gente sabe que estruturas desse tipo geram moléculas que são apolares. Mas a partir do momento que uma primeira molécula se polariza, gerando cargas parciais, no caso uma carga parcial negativa desse lado, uma carga positiva desse, isso induz as moléculas do entorno a se polarizarem também. Nesse caso, o meu polo positivo dessa molécula atrai o polo negativo da outra. Ela induz que os elétrons dessa molécula se desloquem para essa região de carga positiva, gerando o que a gente chama de forças de London ou de polo induzido. E nessa figura a gente está representando essa força de interação através desses arquinhos aqui. Mas eu também poderia representar aí com os tracinhos. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui algumas outras análises a respeito desse tipo de interação. A gente sabe que moléculas formadas por dois átomos iguais são apolares. Então, eu tenho aqui 3 moléculas apolares. O que a gente está observando aqui nessa tabela? Conforme eu vou descendo ao longo da tabela periódica, descendo ao longo do período, eu tenho um aumento da massa dessas moléculas, porque conforme eu desço ao longo do período, eu tenho aí a formação, a presença de moléculas que possuem mais níveis eletrônicos e que possuem mais prótons. Por isso, eu tenho como consequência um aumento da massa molecular das moléculas formadas por esses átomos, por esses halogênios. Se a gente dá uma olhada aqui na tabela de pontos de ebulição, a gente observa que o ponto de ebulição também aumenta conforme a massa aumenta. Se você olhar as massas moleculares, elas estão aumentando e o ponto de ebulição também. Aqui, nessa tabelinha, o ponto de ebulição está em Kelvin para que a gente não trabalhe com valores negativos de ponto de ebulição. E aí, lembra que eu falei lá no início que nós iríamos utilizar o ponto de ebulição como parâmetro para a gente mensurar a intensidade da força de interação intermolecular? Bom, essa, no caso, vai ser a primeira vez que a gente está fazendo isso nessa aula. Então, o que a gente observa?
que o ponto de ebulição aumenta conforme eu aumento a massa das substâncias. Só que a gente viu que forças de dispersão de London, elas são possíveis graças à capacidade de polarização da nuvem. E aí você vai lembrar o seguinte: o flúor é um átomo que se encontra no segundo período da tabela periódica. Ele tem um número atômico igual a 9. Logo, o flúor ele possui 9 elétrons no total. Ele possui 9 elétrons na sua nuvem eletrônica. E o último elemento da tabelinha, o iodo, ele tem um número atômico igual a 53. Logo, se a gente for considerar o átomo neutro, o iodo possui, cada um, 53 elétrons na sua camada de valência. Aonde você imagina que a nuvem eletrônica seja mais polarizável? Aqui em cima, onde eu tenho poucos elétrons, ou aqui embaixo, onde eu tenho muitos elétrons? Bom, eu espero que você tenha imaginado, que você tenha percebido que a capacidade de polarização é maior aqui embaixo. Porque se eu tenho muitos elétrons, é como se eu tivesse em torno da minha ligação uma região muito maior contendo elétrons, como se fosse uma nuvem mesmo. E aqui no flúor, que é um átomo menorzinho, aqui ó, imagina que seja o iodo aqui. Como eu tenho poucos elétrons, eu tenho uma nuvem eletrônica menor. Então aqui o meu efeito de polarizabilidade é muito mais intenso, porque eu tenho muito mais elétrons em torno do átomo central. Lembra, quanto mais elétrons em níveis mais afastados do núcleo eu tenho, maior é a energia desses elétrons e menor é a sua interação com os núcleos. Então, esses elétrons aqui em átomos maiores, eles têm uma maior liberdade de migrar de um lado para o outro, fazendo com que eu facilite a minha polarização. Em contrapartida, em átomos pequenos, como o átomo de flúor, esses elétrons da nuvem estão muito atraídos pelos núcleos, no caso aqui de flúor, fazendo com que essa nuvem seja um pouco mais rígida, tornando assim mais difícil possibilitar a polarização dessa nuvem eletrônica. Então, o que a gente observa então com toda essa discussão? Quanto maior a massa molecular, no caso lá das moléculas apolares, maior é o ponto de ebulição. E isso acontece porque quanto maior a massa, maiores são os átomos, em geral, e maior é a capacidade de polarizar a nuvem gerada por essas moléculas. A gente consegue observar o mesmo efeito em relação aos gases nobres. Em relação aos gases nobres, também conforme eu vou descendo ao longo do período, as massas desses átomos vão aumentando e o ponto de ebulição também. Mais uma vez lembrando que a gente está trabalhando com os valores de temperatura em Kelvin para que a gente não trabalhe com valores negativos de temperatura. Lembra que para converter um valor de temperatura de Celsius para Kelvin, como que eu faço isso? Eu pego a minha escala de temperatura em Celsius e somo 273 para achar o valor da minha temperatura em Kelvin. Imagina você substituir esse número 4 aqui, esse 4,6 aqui. Olha o que eu teria. Eu teria a temperatura em graus Celsius igual à minha temperatura em Kelvin, que é 4,6 menos 273, Meu resultado aqui me daria um valor negativo. Então, para evitar trabalhar com esse tipo de valor numérico, a gente está utilizando aí os valores da tabela, todos em Kelvin, tá? Mas a análise, no caso, seria a mesma, independente da escala de temperatura utilizada. Vamos lá. Uma outra análise que a gente também pode fazer é em relação aos hidrocarbonetos. No caso, a propriedade física que a gente está avaliando aqui é a influência do tipo de força intermolecular com o ponto de ebulição. É isso que a gente está analisando. É essa propriedade física que a gente está analisando, o ponto de ebulição. Então, vamos lá. Como eu acredito que muitos de vocês
ainda não tenham visto, nunca tenham visto o estudo da química orgânica, não sabe ainda montar as moléculas, eu vou tentar montar algumas aqui junto com vocês para que a gente consiga analisar melhor essa tabela. Então, como que é a estrutura do metano? Esse radical MET indica que eu tenho uma molécula orgânica que contém apenas um carbono e eu completo a valência do carbono com hidrogênios. Eu não vou desenhar os hidrogênios para ficar mais rápido. O etano, ele é um radical que indica que essa minha molécula possui 2 carbonos. E o restante das ligações eu completo com hidrogênios, tá? Lembra que cada carbono precisa fazer 4 ligações. Então, se eu contar aqui, ó, esse carbono, ele estará fazendo 1, 2, 3, 4. Então, tá certinho. Propano, esse prop é um radical que indica que eu tenho 3 carbonos ligados entre si. Pronto. Agora, vamos lá. N-pentano e neopentano. Esse N-pentano indica que eu tenho uma cadeia normal. Cadeia normal é aquela que possui apenas carbonos primários e secundários. E isso é lógico, né? Se você já viu química orgânica, isso é uma boa pista para determinar quando eu tenho uma molécula normal. Então, para uma análise visual, uma molécula normal é uma molécula retinha, como essa daqui, ó. É uma molécula que tem todos os carbonos um do lado do outro. E quantos carbonos eu terei aqui um do lado do outro? Pente é um radical que indica 5, número 5. Então, eu terei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que é um carbono primário? Carbono primário é um carbono ligado apenas a um outro carbono. Então, esse carbono aqui é primário porque está ligado só a esse carbono. Esse carbono é primário porque está ligado só a esse carbono. Só contam os carbonos. Hidrogênios não conta nessa classificação. Só carbono, tá? Não esquece. E os carbonos secundários aqui seriam esse, porque esse está ligado a 2 carbonos, esses dois aqui. E esse é um carbono secundário, porque está ligado a esses dois. E esse aqui do meio também é um carbono secundário, porque está ligado a esses dois. Então, eu tenho aí uma cadeia normal formada pelo pentano. Então, tá aí, uma estrutura está pronta. Só vou completar os hidrogênios rapidinho. Pronto. E o neopentano? O que esse neo aqui significa? Esse neo significa que nessa estrutura... vou botar aqui em cima. Esse neo está me dizendo que nessa estrutura eu tenho um carbono quaternário. Se carbono primário que está ligado a um carbono. Se carbono secundário que está ligado a 2. Um carbono quaternário estará ligado a 4, né? 4 outros carbonos. Só que aqui, ó, pente está me dizendo que eu tenho 5 carbonos. Então, eu tenho aqui, ó, um carbono no centro e os outros 4 carbonos em volta. Aqui, ó, carbono, 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 carbono. Pronto. Esse é o neopentano. O octano nada mais é do que, vamos lá, oct, 8 carbonos, um ligados ao outro. 4, 5, 6, 7, 8. E os hidrogênios? Meu Deus. Então, vamos lá. Antes de olhar para a tabela, o que todas essas moléculas possuem em comum? Vamos ver se você está atento aí. O que todas essas moléculas possuem em comum? O que elas possuem em comum é que todas elas são formadas por carbono e hidrogênio, e moléculas orgânicas formadas apenas por carbono e hidrogênio são os famosos, conhecidos como hidrocarbonetos. E o que nós falamos sobre os hidrocarbonetos na aula onde nós estudamos a polaridade? Nós vimos que todo hidrocarboneto
ele é o quê? Ele é apolar. Então, o momento dipolo de todas essas estruturas aqui, qual é o valor desse momento dipolo? Quando eu tenho uma molécula apolar, o meu momento dipolo vale 0. Então, todas essas moléculas são moléculas apolares. Agora, se você olhar aqui a tabela, a gente tem aqui organizadinho os valores das massas moleculares. E a gente está vendo que aqui, ó, a massa molecular está aumentando e o ponto de ebulição também está aumentando. Esse aumento no ponto de ebulição está me dizendo que mesmo? Está me dizendo que a minha intensidade da minha interação molecular está aumentando. Só que como eu tenho aqui moléculas, todas elas moléculas apolares, eu sei que molécula apolar possui um tipo de interação intermolecular chamada, o que mesmo? Dipolo induzido, ou força de dispersão de London. E, bom, o que mais a gente consegue observar aqui nessa tabela? Bom, a massa aqui molecular está aumentando, o ponto de ebulição também está aumentando, como na tabela anterior. Mas o que a gente tem de diferente aqui é esse pedaço aqui, ó. O neopentano e o N-pentano, eles possuem a mesma massa molecular. É o que a gente chama de isômero. O neopentano e o pentano são moléculas que nós chamamos de isômeros. São estruturas que possuem a mesma fórmula molecular, mas o arranjo, a distribuição, a maneira como esses átomos estão ligados é diferente. Será que isso tem alguma influência no ponto de ebulição? Tem. Olha aqui a diferença, ó. O pentano, que é a cadeia normal formada pelo pentano, tem um ponto de ebulição maior do que o neopentano. Aliás, é bem maior, né? Mesmo essas moléculas tendo a mesma massa, o ponto de ebulição é diferente. Por que que é diferente? Você vai observar que eu tenho uma molécula praticamente igual, formada pelos mesmos átomos, mas a grande diferença que existe entre essas moléculas é a estrutura. Deixa eu apagar isso que está aqui no meio. Bom, então a grande diferença entre essas duas moléculas ela é estrutural. A quantidade de átomos de carbono e hidrogênio são as mesmas, por esse motivo as massas são as mesmas, mas ainda assim a gente observa uma grande diferença no ponto de ebulição. Isso por quê? Porque as forças de interação de London, elas são mais intensas quanto maior for a extensão de contato entre as moléculas. Se eu desenho aqui uma outra molécula de octano, a gente vai observar que a região de contato entre essas moléculas é muito maior do que a do neopentano. E isso também é o efeito da polarizabilidade. Porque quando eu encontro... deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Porque quando eu polarizo uma molécula desse tamanho aqui, digamos que essa molécula aqui de baixo tenha essa região de cima aqui polarizada negativamente. Digamos que o meu dipolo negativo esteja aqui em cima. E que o meu polo positivo esteja lá, na molécula de cima. Dá para observar que a região de contato, a região de interação entre as cargas é muito grande. Em contrapartida aqui no neopentano, se eu desenhar uma molécula de neopentano aqui do lado, você vai observar que a região de interação ela é muito pequena. Se eu fosse desenhar uma outra estrutura aqui do lado. Então, no caso de moléculas de mesma massa, a gente vai diferenciar a intensidade da força intermolecular, ou melhor dizendo, a interação entre as moléculas será maior quanto maior for a região de contato entre essas moléculas. Então, estruturas lineares, estruturas normais, tenderão a ter um ponto de ebulição maior do que moléculas desse tipo, que a gente chama de moléculas ramificadas. E isso
Esse efeito a gente consegue observar através aqui do ponto de ebulição. É só você imaginar, ó, esse aumento no ponto de ebulição, você pode imaginar como sendo o seguinte, ó. Eu gasto mais energia para romper. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Eu gasto muito mais energia para romper essas interações aqui, ó. Eu gasto muito mais energia para quebrar isso, esse pedaço inteiro, do que para quebrar isso aqui, ó. Do que para quebrar esse pedacinho. A ideia é essa. Quanto mais difícil é romper uma interação intermolecular, mais energia eu vou ter que fornecer ao sistema para que haja esse rompimento e a gente observa esse efeito com um aumento no ponto de ebulição. Tá bom? Guarda isso no coração e vamos seguir. O dipolo permanente, bom, pelo nome, o que você imagina? Eu vou imaginar aqui no caso que eu tenho uma molécula que possui um dipolo e que esse dipolo seja permanente, que ele seja fixo. Então, o dipolo permanente é um tipo de interação comum presente em moléculas polares. Pronto, isso é bem intuitivo, né? Pelo nome essa ideia já sai. E pelo que a gente viu, pelo que a gente sabe sobre a interação entre cargas de sinal oposto, acaba sendo meio que intuitivo entender esse tipo de interação. Foi mais ou menos o que nós vimos lá no primeiro slide. Quando eu tenho moléculas polares, o polo negativo de uma molécula se direciona para o polo positivo da outra, fazendo com que eu tenha aqui uma determinada força de interação, e essa força de interação eu chamo de dipolo permanente. Essa estrutura aqui, esse desenho aqui embaixo, é só para mostrar de que maneira as moléculas se direcionam sempre, com o polo positivo de uma apontando para o polo negativo da outra. Bom, como esse tipo de força de interação, ele acontece em moléculas onde a sua dispersão da nuvem, como seu dipolo ele não muda, ele é fixo, a gente imagina que a intensidade desse tipo de força de interação é maior do que acontece em moléculas apolares, onde o meu dipolo ele tanto pode estar presente quanto não. A nuvem tanto pode se polarizar quanto se despolarizar. E outra coisa também que a gente vai perceber é que quanto maior a polaridade das espécies envolvidas, maior é essa força de interação. Lembra que eu comentei também na aula sobre polaridade, que a polaridade ela pode ter uma determinada extensão? Eu posso ter moléculas mais polares ou menos polares de acordo com as diferenças de eletronegatividade? Então, por exemplo, esse desenho aí que a gente está vendo está ilustrando a molécula do HCl. Eu poderia utilizar, por exemplo, a molécula do HBr. Tá aqui, HBr. Vou botar aqui outro HBr. No caso do HBr, bom, se a gente for lembrar de que maneira a eletronegatividade varia na tabela periódica, você vai lembrar que a eletronegatividade aumenta de baixo para cima ao longo do período. Então, ó, a gente tem o cloro aqui em cima e o bromo um pouco mais embaixo. Então, o que isso significa? Isso significa que aqui no HBr, a diferença entre as eletronegatividades é menor. Por que eu posso pensar nisso de uma maneira direta? Porque o átomo que eu estou utilizando ligando ao elemento que eu estou analisando é o mesmo, ó, é hidrogênio desse lado, hidrogênio desse. A eletronegatividade do hidrogênio não vai ter variado, só a do halogênio que eu estou utilizando. Então, como aqui a eletronegatividade do cloro é maior que a do bromo, essa molécula de cima é mais polar do que essa. E em relação à interação intermolecular, quanto mais polar for a molécula, maior será a intensidade da força intermolecular. O que eu quero dizer? Que essa ligação intermolecular aqui no HCl é mais forte e é mais intensa do que essa daqui no HF. E o que eu devo esperar em relação ao ponto de ebulição dessas moléculas? Eu devo esperar que o ponto de ebulição do HCl
seja maior do que o ponto de ebulição do HBr. Por quê? Porque eu vou precisar gastar mais energia para romper uma força de interação de uma intensidade maior do que essa daqui, no caso do HBr. A gente pode fazer aí essa análise também em relação aos compostos orgânicos. Mais uma vez, muitos de nós não estudamos a química orgânica ainda, então pode ser que a gente encontre aí algumas dificuldades de fazer essa análise. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Se a gente for olhar aqui as minhas moléculas, propano, éter de metílico, cloreto de metila, a gente vai observar o seguinte: as massas moleculares dessa vez são próximas, são bem próximas, ó. Só que, olha aqui a diferença no momento de polo, é bem grande. E você vai observar que aqui existe uma crescente nos pontos de ebulição. Então, pensa comigo, os pontos de ebulição eles estão aumentando, só que a minha massa molecular não está variando muito. Então, não é a diferença na massa molecular que está influenciando a variação do ponto de ebulição. O que está influenciando isso é a minha variação no meu momento de polo. Dever de casa para vocês: encontrar aqui quais são essas fórmulas moleculares. Para quem nunca estudou isso, digita o nome da molécula lá no Google que vai aparecer a estrutura, para que vocês consigam fazer aquela análise que nós fizemos na aula de polaridade, para tentar compreender de que maneira esse dipolo está aumentando. Quem que tentar fazer e não conseguir, é só me procurar, que aí eu dou uma força, eu explico como funciona. Mas isso é para que vocês tentem forçar um pouquinho a mente também, tá? Mas, de fato, o momento de polo aqui nessas estruturas, eles aumentam. O momento de polo, ele é crescente. E é exatamente esse aumento nesse momento de polo que está influenciando aqui o meu aumento no ponto de ebulição. Aqui que eu posso entender, né, com outras palavras, eu posso entender que essa molécula de baixo aqui é mais polar do que essa molécula aqui de cima. Por isso que o meu ponto de ebulição é maior. Porque assim como eu falei no meu slide anterior, quanto maior a minha intensidade, quanto maior for a minha polaridade, logo, quanto maior o meu momento de polo, mais forte é a minha interação intermolecular, mais forte é a minha interação do tipo de polo, e a gente terá como consequência um aumento aí no meu ponto de ebulição, porque o ponto de ebulição está me dizendo quanto de energia eu estou gastando para poder romper essas interações. É isso que a gente está utilizando aí como parâmetro em todas as análises que nós estamos fazendo nessa aula. Tudo bem, gente? Vamos lá. Bom, ligação de hidrogênio nada mais é do que um tipo especial de interação do tipo de polo. É isso. Então, a ligação de hidrogênio, ela também é característica de moléculas polares. Só que vamos analisar por que essas moléculas são tão especiais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Por que esse tipo de interação é tão especial? Se a gente der uma olhada no gráfico, se a gente for... Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Se a gente for seguir uma ordem linear para esse gráfico, o que a gente imagina? Bom, essa tabela, ela está mostrando as temperaturas de ebulição de todas as substâncias formadas a partir do hidrogênio ligado a algum elemento do grupo 16, essa linha vermelha. Então, por exemplo, ó, o oxigênio aqui, ó, ele está no segundo período do grupo 16, o enxofre está no terceiro período, o selênio está no quarto e o telúrio está no quinto. Então, ele pegou, alguém pegou todas as moléculas formadas a partir dos elementos do grupo 16, fez aí a análise das suas temperaturas de ebulição e plotou num gráfico.
pelo que a gente está olhando aqui nessa região do gráfico, a gente imagina que esse gráfico ele seria quase que uma reta perfeita, né? Então, aqui o meu valor da temperatura iria descendo e aqui eu seguiria descendo. Mas olha o que acontece. Ao invés de descer, quando eu passo do terceiro período para o segundo, eu dou um salto. Olha aqui a diferença. A diferença na temperatura esperada para a temperatura obtida. Ó, essa aqui é a minha diferença, é o meu delta. Se eu seguisse a minha ordem aqui do gráfico, eu esperaria que o ponto de ebulição da água estaria aqui embaixo, perto do menos 100. Mas a gente sabe que na prática, a temperatura de ebulição da água vale 100 graus Celsius. Olha, a diferença é muito grande. É o que a gente consegue analisar no gráfico. E aí, o nosso objetivo é tentar entender e descobrir por que acontece essa anomalia, essa diferença. Essa anomalia, essa diferença é explicada pela ligação do tipo ligação de hidrogênio. A ligação desse tipo, ligação de hidrogênio, ela é a força intermolecular mais intensa dentre as que nós estudamos. E vamos agora analisar de que maneira que esse tipo de interação ocorre, para a gente tentar entender todos esses efeitos. A ligação hidrogênio, como uma ligação do tipo de polo ou uma ligação formada a partir de duas moléculas polares, ela continua seguindo aquela lógica de que o polo positivo de uma molécula ele se direciona para o polo negativo da outra, gerando aí a minha força de interação intermolecular. Tá bom. Mas o que essa ligação de hidrogênio tem de tão importante? O que ela tem de diferente entre as outras moléculas? Bom, uma das diferenças é que geralmente moléculas onde ocorre esse tipo de interação são moléculas muito polares, são moléculas que têm um dipolo muito elevado, um valor de dipolo muito elevado. E a outra peça-chave desse tipo de interação é o hidrogênio. A peça-chave desse tipo de interação é o hidrogênio. Por quê? Bom, se você for lembrar lá das nossas primeiras aulas falando sobre as propriedades periódicas, vamos lembrar de que maneira que o raio varia na tabela periódica. O raio, ele aumenta conforme o número atômico diminui. Então, ó, o número atômico, ele aumenta daqui para lá. Então, o raio aumenta no sentido contrário. Em relação ao período, o raio aumenta conforme o número de níveis eletrônicos aumenta. Então, o raio, ele aumenta, ele cresce de cima para baixo. Então, pensa bem, aonde que o hidrogênio está aqui na tabela periódica? Ele está aqui em cima, ó. Aqui está o hidrogênio desse lado e o hélio está desse. Então, para quê? O que eu quero mostrar com isso? Que o hidrogênio é um dos elementos menores que existem na tabela periódica. O hidrogênio é só um núcleo contendo um próton e um elétron. Ele é só isso. Ele é um dos átomos menores que a gente tem na tabela. E quando o hidrogênio ele está ligado a átomos muito eletronegativos, o que a gente sabe? Que existe uma tendência natural e quase que certeira de que o hidrogênio ceda esse único elétron que ele tem para esse átomo muito eletronegativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o hidrogênio ele é altamente polarizável, ele se polariza muito. Mas isso por quê? Isso devido à sua deficiência em manter o seu elétron preso aqui ao seu núcleo, porque eu só tenho um próton no núcleo. Então, o que acontece? Por que a molécula de água ela é muito polarizável? Porque eu tenho aqui um átomo pequenininho, é um átomo extremamente polarizável, e aí isso faz com que eu tenha aqui, ó, uma ligação que seja muito polar. E isso acaba fazendo com que a molécula de água, no somatório das forças das duas ligações,
seja uma molécula muito polar. Uma outra coisa importante é que o fato do hidrogênio ser um átomo muito pequeno faz com que essa molécula de água consiga se aproximar bastante desse átomo de hidrogênio. Bom, lembra lá da lei de Coulomb? Vou botá-la aqui de novo. A força é proporcional à carga e diretamente proporcional à distância. Então, ó, se o hidrogênio ele é muito polarizável, ele gera um polo positivo muito intenso. Ó, isso já vai influenciar positivamente na minha força de atração, na minha força intermolecular. Só que somado a esse efeito da polarizabilidade, eu tenho que, pelo hidrogênio ser um átomo muito pequeno, isso faz com que o oxigênio consiga se aproximar bastante dele. E aí, lembra que distância e força são inversamente proporcionais? Quanto menor a distância, maior a minha força de interação. E lembra também do seguinte, ó. Por que eu também consigo me afastar muito? Por que eu consigo me aproximar muito do hidrogênio? Porque aqui eu não tenho uma nuvem eletrônica gigantesca que vá repelir com muita intensidade os elétrons da minha nuvem eletrônica do oxigênio. Então, praticamente, eu tenho aqui um próton. Então, eu tenho aqui o átomo de hidrogênio, ele fica realmente muito exposto, fazendo com que esse oxigênio da outra molécula de água tenha facilidade para se aproximar desse hidrogênio. E aí, quanto menor a distância entre partículas de carga oposta, maior a força de interação entre essas partículas, no caso aqui, entre essas moléculas. Então, no caso da ligação de hidrogênio, eu tenho esses dois efeitos somados. Eu tenho o efeito da alta polarizabilidade do hidrogênio e tenho o efeito da pequena distância entre o hidrogênio e o átomo da outra molécula, que é possibilitado pelo fato de que o hidrogênio é um dos menores elementos da tabela periódica e que ele não possui uma nuvem eletrônica gigante que vai repelir os elétrons da outra molécula. Tá? É isso. Só que esse efeito, ele pode ser observado de uma maneira, vamos dizer assim, esse efeito pode ser observado de uma maneira assim mais tradicional quando eu tenho hidrogênio ligado a 3 elementos diferentes, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, que são um dos átomos, né, um dos 3 átomos mais eletronegativos da tabela, que é o que a gente chama do H-FON, que é quando eu tenho hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho aí a formação, eu tenho aí a presença da ligação intermolecular ou da força de interação intermolecular chamada ligação de hidrogênio, tá? É isso, memoriza isso, o tal do H-FON. Isso acaba sendo uma dica bem legal para que você se lembre quando que você vai diferenciar uma molécula onde eu tenha aí o dipolo-dipolo para uma molécula que eu tenha aí a ligação de hidrogênio. E aí, tudo isso que a gente viu faz a gente pensar em uma coisa que nós vimos, né? Aquela regrinha que diz que semelhante dissolve semelhante. A gente usa isso como uma regrinha quando a gente começa a estudar esse assunto, quando a gente começa a estudar ligação covalente, polaridade, porque isso ajuda a gente a tentar compreender alguns fenômenos. Só que quando a gente compreende o efeito da estrutura molecular com o tipo de força intermolecular, a gente consegue ampliar um pouco mais esse conceito. A gente acaba não tendo a necessidade de se limitar a essa regra que é tão simplória, né? Então, esse desenho aí que eu coloquei, para ilustrar o quê? Bom, a gente sabe que é possível que haja vida nos oceanos graças ao quê? Graças à presença, lógico, de várias moléculas, mas pensando aí em relação à vida, à presença de vida animal e outras coisas, né? A gente sabe que existe uma certa quantidade de O2 dissolvido em água. Só que a gente sabe que o O2 é uma molécula apolar. E a água é uma molécula
polar. Bom, já encontramos um problema, porque pela regra, que diz que semelhante dissolve semelhante, não seria possível a presença de oxigênio dissolvido em água. Por quê? Porque uma molécula apolar, em geral, não se dissolve bem em uma molécula polar e vice-versa. Uma molécula polar não se dissolverá bem em uma molécula polar. Só que a gente sabe que na prática não é assim que funciona. A gente sabe que realmente existe oxigênio molecular dissolvido em água. Ó, uma forma de você verificar isso, de você conseguir enxergar isso. Quando você estiver colocando água para ferver, para fazer café, em geral, a solubilidade do O2 diminui, a solubilidade do O2 em água diminui com o aumento da temperatura. Então, quando você bota uma jarra com água, uma panela com água para fazer café ou qualquer outra coisa, você observa que no fundo da panela, conforme você aquece a panela antes da fervura, você vê a presença de algumas bolhas no fundo da panela. Aquelas bolhas são o oxigênio se desprendendo do líquido, porque a capacidade de se manter dissolvido na água diminui conforme a temperatura da água aumenta. Então, isso é uma forma de você observar a presença de oxigênio dissolvido em água. Mas aí tá, tudo bem. Como que isso é possível? É possível graças à capacidade de polarizar a nuvem eletrônica. Ó, o O2 é uma molécula apolar e a água a gente viu que é uma molécula polar. E nós vimos também que moléculas apolares têm a capacidade de polarizar sua nuvem eletrônica, de distorcer sua nuvem eletrônica, fazendo com que eu tenha uma região de carga negativa e uma região de carga positiva. Lembra que lá quando a gente viu o dipolo induzido, a gente sempre tinha aquela molécula número 1 que sofria uma dispersão da sua nuvem eletrônica e ela induzia as outras moléculas a se distorcerem também? Nesse caso, a minha molécula-chave que vai estar influenciando a distorção da nuvem eletrônica será a molécula de água, porque é uma molécula que já é polar. Aliás, uma molécula muito polar. Então, a molécula de água, o que ela vai fazer? Ela induz as moléculas de oxigênio a se polarizarem, fazendo com que eu tenha uma força de interação essas duas moléculas, mantendo essas moléculas interagindo dentro da estrutura do líquido, do solvente, que no caso é a água. E aí, graças a esse efeito de polarizabilidade da nuvem eletrônica, é possível que haja a dissolução de oxigênio molecular em água, como está mostrando aí na figura. E aí, na figura, como eu tenho um efeito de dispersão da nuvem eletrônica, eu vou dizer que a ligação intermolecular formada entre essas duas moléculas é uma ligação do tipo dipolo induzido. Eu só diria que essa interação seria um tipo de ligação do tipo ligação de hidrogênio, caso eu tivesse uma outra molécula do tipo lá do H-FON. Então, por exemplo, ó, para que eu configure uma ligação do tipo ligação de hidrogênio, eu teria que ter a água interagindo com outra molécula do tipo H-FON. Tá, mas que moléculas são essas? Qual é a molécula formada entre o hidrogênio e o flúor? É o HF. Qual é a molécula mais comum formada entre o hidrogênio e o oxigênio? Bom, é a água, né? E qual é a molécula mais comum formada entre o nitrogênio e o hidrogênio? É a amônia. Então, eu só configuro uma interação intermolecular como ligação de hidrogênio quando eu tenho outras moléculas desse tipo interagindo. Então, por exemplo, água em HF, ligação de hidrogênio. Água em amônia, que é aquela solução de amônia que você compra na farmácia. O tipo de interação existente ali também é o tipo de interação de ligação de hidrogênio. Então, para que isso aqui fosse uma ligação de hidrogênio, eu teria que ter desse lado aqui o HF ou o NH3 ou outra molécula de água. Como eu não tenho nenhuma dessas três, o tipo de interação aqui vai ser um dipolo induzido mesmo. E aí a gente vai ver que é possível fazer uma análise desse tipo com outras estruturas. Por exemplo, quando nós estudamos lá a ligação iônica e nós vimos lá o efeito da solvatação. O que é o efeito da solvatação? Nada mais é do que a interação entre um íon, no caso aqui o cátion formado
pela dissolução do HCl. No caso, a gente sabe que isso tem uma carga positiva e a gente sabe também que a água ela tem um dipolo. E aí, quando eu tenho a dissolução do NaCl em água, eu tenho nada mais nada menos do que a interação entre esse cátion, no caso, com o polo negativo da água. A esse tipo de interação eu chamo de íon dipolo, porque eu tenho um íon interagindo com o dipolo. Uma coisa interessante aqui dessa figura, ó. Essa setinha tá aqui para mostrar, para representar aquele vetor momento dipolo que nós vimos lá na aula de polaridade. Por que tem esse xizinho aqui no final? Esse x você pode enxergar como sendo um sinal de mais. Esse x é para indicar a região de carga positiva dessa molécula. Então, aqui em cima teria a região de carga positiva e aqui embaixo a região de carga negativa. Agora, nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho o metanol e tenho a água. O metanol se dissolve em água através de uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Por quê? Porque a molécula do etanol, ela segue lá a nossa regrinha do H-FON. Porque na molécula do metanol eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, como diz lá a regrinha que a gente está utilizando como parâmetro. E na água, bom, a água a gente sabe que faz ligação de hidrogênio. Então, lembra como eu falei agora na imagem anterior? Para eu configurar uma ligação do tipo ligação de hidrogênio, as duas moléculas participantes da interação têm que ser capaz de interagir dessa maneira, tem que seguir lá a ideia do H-FON, que é o que acontece aqui. Agora, aqui no caso do metanol com clorofórmio, eu tenho uma interação do tipo dipolo-dipolo, porque aqui eu tenho uma molécula polar e aqui eu tenho outra molécula polar. Que mais? Agora aqui, ó, essa daqui também é interessante, ó. Hexano é um hidrocarboneto. Hexano é um hidrocarboneto. E a gente sabe que todo hidrocarboneto, ele é o quê? Ele é apolar. E aqui eu tenho Cl-, que é um ânion de carga negativa. E aí, no caso desse processo de interação, qual é o processo de interação que eu tenho? Qual o nome que eu dou para esse tipo de interação? Lembra? Para que moléculas apolares interajam, que tipo de interação eu preciso? Eu preciso de um dipolo induzido. Então, nesse caso, a carga negativa desse íon induz a polarizabilidade do hexano. Então, a interação existente aqui é uma interação do tipo íon dipolo induzido. Aqui é a mesma coisa. Ó, o polo negativo da acetona induz a polarização do hexano, fazendo que eu tenha uma interação do tipo dipolo induzido também. E no caso de duas moléculas apolares, eu tenho uma interação do tipo força de dispersão. Então, isso é para mostrar para vocês que aquela regrinha lá que fala que semelhante dissolve semelhante, ela pode ser muito útil em muitos casos, mas ela não é uma verdade absoluta. Toda regra tem uma exceção. Então, para que você faça uma análise melhor de se é possível ou não que haja a dissolução de uma substância na outra, você precisa de fato analisar as estruturas e verificar as possibilidades que você tem. Então, em geral, esses 6 tipos de interação que estão aqui, fora as interações intermoleculares, as 3 que nós vimos na aula anterior, elas são básicas, elas vão ajudar a solucionar quase todos os problemas que possam surgir aí para vocês. E para que vocês consigam analisar isso, basta que vocês se lembrem das regrinhas que a gente utiliza lá para as interações de natureza eletrostática. Ó, aqui eu sei que carga de sinal oposto se atrai. Só que se eu tenho uma molécula polar desse lado, eu sei que essa molécula vai polarizar essa, fazendo com que eu gere um dipolo aqui também. Então, eu vou continuar aí seguindo a lógica do tipo de interação regida pelas leis de eletrostática. Nada disso vai ser perdido. Isso acaba sendo uma base muito mais sólida do que aquela regrinha de que semelhante dissolve semelhante. E aí, resumindo tudo isso que nós fizemos, forças de London, elas estão presentes em que tipo de molécula?
em moléculas apolares. Dipolo dipolo, ela está presente em moléculas do tipo polar. Ligação de hidrogênio ocorre em moléculas polares, onde eu tenho lá o meu H-FON, em geral, tá? E aqui eu tenho a ligação iônica, que é o tipo de ligação interatômica, quando eu tenho um metal ligado com um ametal. Para que eu coloquei esse esquema? Para mostrar que a intensidade da força de interação aumenta daqui para baixo. Ó, esses três tipos de interação que eu tenho aqui embaixo, elas estão ligadas a que tipo de estrutura? A moléculas deixa eu até apagar isso. Porque molécula é o nome que a gente dá para a estrutura formada a partir de ligação covalente. Então, deixa eu trocar aqui. Então, esses três casos de interação intermolecular, estamos aí falando sobre a ligação covalente. E, se você observar, qualquer interação intermolecular do tipo formada a partir de uma ligação covalente terá uma força de interação menor do que uma ligação iônica, do que uma ligação química no geral. Como que a gente observa isso, essa diferença? Como que eu posso afirmar que a ligação iônica ela vai ser um tipo de força de interação muito maior do que qualquer tipo de força intermolecular? Porque nós sabemos que os pontos de ebulição dos sólidos iônicos são altos. E ter um ponto de ebulição alto significa que a energia que eu gasto para romper as interações entre os átomos e as moléculas é muito alta. É o que está mostrando aí nessa tabelinha, Vamos se basear só no ponto de ebulição, para a gente não confundir muito, né? Então, eu peguei aqui, peguei moléculas apolares aqui, depois peguei uma molécula polar, outra molécula polar, peguei uma outra ligação que faz ligação de uma outra molécula que faz ligação de hidrogênio e peguei uma molécula que faz ligação iônica. Então, daqui para cá só tenho moléculas formadas a partir de ligação covalente, ou melhor, só tenho estruturas formadas a partir de ligação covalente. E aí a gente viu o seguinte, sempre que eu tenho uma molécula apolar, moléculas apolares fazem que tipo de força de interação? Eu tenho aqui, nos dois casos, forças de dispersão. Só que nós vimos que, em geral, a intensidade da força de dispersão aumenta com o aumento da massa da substância. Então, CO2 tem uma massa maior que a massa do hidrogênio. O que a gente observa? O que a gente tem como consequência? Que o ponto de ebulição do CO2 é maior do que o ponto de ebulição do hidrogênio. É o que a gente está observando aqui, Lembra que eu só trabalhei com valores de temperatura de Kelvin lá atrás, para não ter que trabalhar com esses valores negativos? Mas aqui eles apareceram. Quanto mais negativo o valor, menor ele é. Então, o ponto de ebulição do hidrogênio é bem menor do que do CO2. Seguindo lá aquela linha de raciocínio de que quanto maior a massa, maior a intensidade da força de dispersão. E aí, quando eu comparo moléculas polares, aí a gente segue aquela lógica de que quanto mais polar for a minha estrutura, maior é o meu ponto de ebulição. Só que, se a gente for comparar esses dois tipos de força de interação entre moléculas polares com esses dois, a gente vai observar aqui, que aqui também segue aquela lógica de que molécula polar tem o tipo de interação intermolecular mais intensa. Por isso, seu ponto de ebulição ele é maior do que o ponto de ebulição de substâncias que são apolares, que interagem por forças de dispersão. É o que a gente está vendo aqui, Aqui eu tenho valores de temperatura que chegam a ser negativos e aqui não. Aqui eu já tenho valores bem maiores. Agora aqui, no caso da molécula de hidrogênio, da molécula de ligação de hidrogênio, eu tenho aqui uma molécula que tem um ponto de ebulição alto, como a gente espera para uma molécula polar, para uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Mas agora que tá a diferença, olha a diferença de uma molécula polar qualquer ou uma que faz ligação de hidrogênio para a temperatura de uma molécula que tem uma ligação iônica.
A diferença é absurda, é muito grande. Isso para mostrar que a força de interação aqui é muito maior do que em qualquer um desses casos aqui. É isso, é assim que a gente consegue enxergar. E através dessa tabelinha a gente também consegue ver que moléculas que são polares terão ponto de ebulição maior do que moléculas que são apolares. Aproveitando aí o gatilho. Na nossa última aula, nós utilizamos o ponto de fusão e o ponto de ebulição como uma ferramenta para prever o estado físico das moléculas. Lembram disso? Será que a gente consegue lembrar disso agora? Será que a gente consegue prever aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas substâncias que estão aí nessa tabela? Vamos lá. Ó, a gente lembra como é que a gente faz isso? A gente utiliza a temperatura ambiente como parâmetro. Então, vamos utilizar aqui uma temperatura de 27 graus Celsius como parâmetro. Então, lembra, quando eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição menores que a temperatura ambiente, a minha substância ela é um gás. Quando eu tenho ponto de fusão menor e o ponto de ebulição maior que a temperatura ambiente, não, isso aqui é ponto de ebulição. Eu tenho um líquido. E quando eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição maiores ou muito maiores que a temperatura ambiente, eu tenho um sólido. Então, vamos ver, ó. Hidrogênio tem o ponto de fusão e de ebulição menores que a temperatura ambiente. Logo, a gente espera que ele seja o quê? A temperatura ambiente? Qual o estado físico dele? A gente espera que ele seja um gás. De fato, ele é um gás. CO2 possui ponto de fusão e ponto de ebulição menores que a temperatura ambiente. E que ele seja um gás, e de fato ele é um gás. Álcool etílico, né? Álcool etílico está em voga agora nessa época de pandemia. A gente só fala nele, né? Então, ó, ponto de fusão menor que a temperatura ambiente, ponto de ebulição maior que a temperatura ambiente. Logo, o álcool etílico será um líquido à temperatura ambiente. HCl, ponto de ebulição menor, ponto de ebulição maior. A gente espera que ele seja um líquido. Água, ponto de ebulição menor, ponto de fusão menor, ponto de ebulição maior. A gente espera que a água seja um líquido à temperatura ambiente e de fato ela é. Em relação ao NaCl tem ponto de fusão muito maior que a temperatura ambiente e ponto de ebulição muito maior que a temperatura ambiente. Então, por isso a gente espera que ele seja um sólido. E, de fato, ele é um sólido. Então, com isso, a gente acaba ligando tudo o que a gente viu aí nas últimas aulas. E com isso a gente encerra esse assunto, que é um assunto tão extenso e tão importante. Esse assunto ele é extremamente importante, porque ele junta vários conceitos diferentes no mesmo assunto e que acaba culminando nesse conhecimento, nisso que nós vimos aí agora. Isso aqui é só um resumo, tá? Para mostrar que o ponto de ebulição, ele aumenta conforme o aumento na intensidade do tipo de força intermolecular. Eu acredito que vocês já tenham entendido isso, tá? Bom, por hoje é só não, né? Nós fizemos muita coisa mais uma vez. Bom, espero que vocês tenham entendido e que caso tenha ficado alguma dúvida, que vocês me procurem aí. Não hesitem em me procurar quando precisarem, tá? Até a próxima e um abraço, um beijo a todos.